homem e que a gente tem que tomar como exemplo, tá bem? Então vamos, a hora que eu começar a cantar, não paro mais, tá bem? Então vamos começar com Justo és, Senhor. Bem, dona Zenilde. Em Deus Santo.
Olá, bom dia a todos. O Azenilde já fez toda a apresentação do grupo. Ela me dá esse prazer de também dividir com ela a regência, o que é algo assim que eu acho sublime, né? A gente saber dividir, né? Nunca ter aquele egoísmo que as coisas são nossas, que só nós sabemos fazer, né? Porque acho que o amor, ele pode ser dividido com todos, com qualquer um, de qualquer forma, qualquer status social, né? Que a pessoa esteja. Isso daí é a gente viver em sociedade. Bom, para não falar muito, né, para não alongar, nós vamos apresentar hoje duas peças que nós vamos estrear hoje. Tá? O pessoal está tremendo aqui, vocês não estão vendo, mas eles estão tremendo. O primeiro que nós vamos apresentar é um Negro Spiritual, não, que são peças que eram cantadas por escravos, né, escravos negros, que eram trazidos da África, eram levados para os Estados Unidos. E essa peça conta chama-se Let Us Break, de repartir o pão, né? As pessoas se ajoelham, repartem o pão, né? E com a face eles olham, né? Naquele momento que eles se ajoelham, o sol, né? O sol se pondo, e aquela imagem linda onde eles agradecem a Deus por aquele momento de conseguir repartir o pão entre eles. Então essa era a fé, era o que eles acreditavam, né? E o que nós também devemos acreditar. Let us break. Muito obrigado. E nós apresentamos uma que é muito conhecida na voz de Elvis Presley, né? Mas que não é dele a música, Can't Help Falling in Love. Só que nós fazemos ela numa versão em português, que só você vai me fazer feliz.
Oi. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa querida 3 de outubro. Depois dessas músicas maravilhosas, vamos aos nossos avisos e o início dos nossos trabalhos. Como sempre fazemos, iniciamos com a nossa lanchonete. Hoje nós temos estrogonofe de frango a R$15. Um preço bem bacana para que vocês levem para casa e também ajudem a casa nas nossas obras assistenciais. Então, eu peço que vocês saiam daqui depois da palestra e passem para prestigiar o estrogonofe, que é feito com muito amor e carinho pelas nossas amigas da lanchonete, tá? Temos a campanha Não Mais Que Necessário. Esta campanha compõe as cestas básicas dos nossos assistidos na Rua Aurélia. Então, nós aqui de domingo temos a missão de compor o óleo da cesta. Então, peço a ajuda de vocês, nos ajudem a divulgar e tragam e depositem na cesta, lá na porta, tá bom? Temos o Clube do Livro. Clube do Livro, esse mês, é A Certeza da Vitória. Tá? Clube do Livro no valor de R$18. Você tem uma literatura diferenciada. São livros muito bons, muito com conteúdo maravilhoso. Então, convido vocês que se inscrevam no clube e todo mês, a R$18, uma leitura diferenciada. Tá? Vamos ter também os autógrafos dos livros da Giovanise. Tá? A Verdade Está em Você. Temos também O Horizonte das Cotovias. Temos O Homem que Viveu Demais. E teremos Salmos de Redenção. Esses 4 livros estarão à venda na nossa livraria após a palestra. Então, após a palestra, ela já vai estar lá, e aí vocês conseguem beijar, conversar e também comprar os livros dela. Fica um ambiente mais descontraído. E não podemos esquecer do nosso YouTube. Então, todas essas músicas, até para vocês saberem, já estamos ao vivo pelo YouTube. E também vocês conseguem acessar se inscrevendo no canal da casa, TV3, Centro Espírita 3 de Outubro. Então, todos vocês conseguem acessar as músicas, a palestra. Toda vez que entrarmos ao vivo, vocês recebem uma notificação no celular, que a 3 de outubro está ao vivo. Então, nos ajudem a divulgar esse canal de divulgação espírita. Tá? E aí, com a ajuda de todos, conseguimos atingir a bastante gente e também nas nossas casas, quando não estivermos aqui. Então, de novo, cliquem lá em inscrever-se e aí vocês conseguem acesso no YouTube. Tá bom? Um ótimo domingo a todos. Bom dia a todos, meus amigos. Sejam todos bem-vindos à Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro. Essa casa que sempre nos recebe de braços abertos. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e é em nome dele que iniciamos os trabalhos dessa manhã. Hoje, praticamente, para mim, é um dia muito emocionante. Eu vou explicar por quê. Eu sou nascida e criada na Penha, ali perto da igrejinha Nossa Senhora de Monte Virgem. Eu já tenho 60 anos, eu já não sou tão jovem assim, portanto, eu conheço muito a trajetória do asilo, que era antigamente chamado Asilo Bezerra de Menezes. Eu, como era uma menina muito pobre, muito simples, né, de família muito humilde, a gente ia buscar ajuda no asilo. Tá? Então, eu, com 5, 6 anos, eu ia no dentista, minhas tias, muito simplórias também, pagavam o asilo, porque elas sabiam que a obra era séria. Então, para mim, me remete muito à minha infância. Eu estou especialmente muito emocionada por ter vocês aqui. Para mim é uma honra e eu vou voltar às minhas origens, né? Ter vocês aqui cantando, divulgando um trabalho tão lindo e tão especial que essa casa faz há tantos anos lá no bairro da Penha. Eu sou muito feliz de tê-los aqui. Para mim é uma emoção muito grande, viu? Então, sejam muito bem-vindos e cantem sempre. Cantem, 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 porque vocês, além de tudo, encantam, tá bom? Então, iniciando os trabalhos dessa manhã, eu vou pedir para a nossa companheira Helena fazer uma leitura, apesar do ambiente estar extremamente harmonizado e cantante maravilhoso, mas a Helena fará uma leitura e um breve comentário. Na sequência, seu Luiz Peixoto fará a prece inicial. Bom dia a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a leitura 47, Autolibertação.
Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Está em Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a almas das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se achastes a terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirará dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu autocrescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponha que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre. No desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que posou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônio de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Que leitura maravilhosa, né? Como é importante para a gente refletir uma leitura dessa. Às vezes a gente se acha incompreendida, e a gente é só, a gente nasce só, a gente morre só. E nós estamos aqui numa escola de grande aprendizado, né? Então, nós temos que estar sempre atentos com os nossos atos, de coração aberto para ouvir o nosso próximo, ajudar no que for possível, mas saber que nós somos, a nossa função aqui é evoluir o nosso espírito, no bem, num aconchego, numa palavra, mas de coração sempre aberto e com paz conosco mesmo, deixando os melindres de lado e aceitando cada um da forma que é.
Um bom domingo a todos. Muita paz. Bom dia, irmãs, irmãos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui em mais esse encontro de todo domingo com os mentores espirituais e com o Mestre Jesus, aonde buscamos melhorar o nosso aprendizado, adquirir mais conhecimento da doutrina e dos ensinamentos do Mestre, para que possamos contribuir com toda a sociedade, com toda a humanidade, na sua evolução espiritual e na sua aproximação com Deus. Agradecemos porque é uma oportunidade em que, através da palestra, das leituras, das músicas, de tudo que é realizado aqui, a gente vai para as nossas casas com um pensamento mais limpo, com a vontade maior de aprender e prosseguir. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no pensamento e ações de todos nós. Graças a Deus. Bom, o tema da casa de 2018 é a família e seus desafios. Então, todos os meses nós trazemos como tema dessa palestra a família. E hoje nós te convidamos com muita alegria, né, Sandra, a nossa grande amiga, nossa companheira de ideal espírita, Gilvanise Balbino. Né? Ela é uma grande amiga desta casa, é uma pessoa que sempre, quando pode, porque a agenda dela, graças a Deus, ela tem um trabalho lindo de divulgação da doutrina, está sempre cheia, né? Mas, quando ela pode, ela vem ao encontro do nosso pedido, trazer sua palavra, trazer seu entendimento. Né? E hoje ela vem nos falar sobre família, escola para a evolução dos espíritos. A Gilvanise é escritora, palestrante e dirigente do Núcleo Espírita Lar de Henrique, no Butantã. Então, ela vem nos falar sobre esse tema que é tão presente nas nossas vidas e que a gente carrega com tanto sofrimento, né? Porque a gente sabe que família é a melhor coisa do mundo, mas também nos dá muitos problemas, né? Então, ela vem nos ajudar a compreender esse tema, a resolver melhor as nossas dificuldades e conviver melhor com as nossas deficiências. Então, a Gilvanise é escritora, como eu disse, e ela estará na nossa livraria autografando os seus livros logo depois que terminar a palestra. Deem uma passadinha lá, um abraço querido, é sempre bom, né, Gilvanise? Então, é com você, Gilvanise. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Bom dia a todos. Eu estou realmente muito emocionada, porque essa última música desse coral maravilhoso toca o coração da gente profundo. Vocês estão de parabéns. E eu vou pedir 1000 desculpas a vocês, porque depois dessas vozes lindas, vocês vão ter que aguentar a minha. Então, é complicado, e eu bem sei. Mas eu quero agradecer a Jesus, né, a espiritualidade dessa casa, que já preparou todo esse ambiente para nós hoje de manhã. E essas pessoas lindas, que é do 3 de outubro, que fazem esse trabalho ser tão real, tão vivo, tão presente. Agradecer a vocês que vão ter um pouquinho de paciência para me ouvir nesse bate-papo, falando de família, que eu já venho nesse ano também levando esse tema, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, que isso que é o mais importante, falar de família. Né? Falar da família hoje como uma grande escola para a evolução do nosso espírito. Eu vou começar dizendo aqui uma frase bastante interessante de um amigo meu, que é do Rio de Janeiro, que ele fala assim: a melhor família é a sagrada. Por quê? Ela está esculpida na pedra, ela não respira, ela não anda e ela não fala. Então,
Essa é a melhor família que a gente pode ter, que é a família sagrada. Mas como a nossa família não é a sagrada, a nossa família é outra, é real, ela respira, ela fala, ela anda, ela tem gosto, e quando o bebê nasce, ele não vem com manual de instruções, ele não vem com nada. Aí é que a gente tem que estudar sob a luz eterna da nossa querida doutrina espírita. Então tem um estudo aqui, baseado em Allan Kardec, em tudo que a gente pôde buscar para falar de família. E aqui eu começo dizendo sobre Jesus Cristo, claro, porque ele era o grande ícone da família. Jesus Cristo não teve sogra, mas aguentou a sogra de Pedro, não é verdade? Pedro apóstolo. Né? E assim vai. E quando Jesus Cristo ele está junto com os apóstolos, olha que coisa linda que ele diz em Mateus, né? Quando ele estava com os seus discípulos, falaram: mestre, lá fora estão seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ele disse: todos aqueles que fizerem a minha vontade são meus irmãos, são minha mãe, meu pai, todos nós, ou seja, todos nós somos parte dessa família universal, a família maior, a que rege todos nós. E mais interessante também é que Allan Kardec, né, no contraponto de Mateus, ele vai falar assim na pergunta 775, que ele fez para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E olha que maravilha, que os espíritos respondem no livro dos espíritos, eles dizem assim: um agravamento do egoísmo. Sabe por quê? Olhando para essa maravilha dessa resposta, eu quero fazer um desafio aqui. Mulheres presentes, vocês têm irmãos? Homens? Tem? Meninas, tem? Quer ver? Eu vou agora falar com vocês, rapazes. Até hoje, a gente traz no coração aquele vidro de shampoo que vocês usaram lá na nossa casa, quando a gente era solteira. Tudo bem, já está com 60 anos, mas a gente ainda está lembrando. Minha mãe não fez nada porque o meu irmão usava o meu shampoo. E até hoje, a gente ainda lembra do nosso irmão, quando a gente tinha 9 anos de idade, 15 anos que seja, a gente ainda se volta para aquele pedacinho de egoísmo da formação do nosso ego, quando a gente estava saindo da nossa adolescência para a nossa maturidade. Só que o tempo passou e a gente ainda tem que voltar para trás, olhar para isso, e é aqui que se explica o nosso egoísmo, porque quando a gente se casa, é deixar para trás o nosso eu e viver para o nós. Alguns fazem o nós virar uma nozes, mas não é bem isso, né? Nós vivemos hoje em comunidade. A gente não, quando nós saímos do estado de solteiro, nós passamos a ser nós, não mais um indivíduo da mãe, ou filho, ou pai, ou o que seja. E aí, avançando um pouquinho mais, Emmanuel também não podia estar ausente desse estudo, que ele começa nessa página linda do livro Fonte Viva. Essa página é maravilhosa, muito profunda, a reflexão, e eu convido a vocês pedirem de volta o número dessa mensagem lida aqui, para quem trabalha na casa espírita. É uma das lições mais belas que Emmanuel deixou para quem trabalha em regime espírita. Que eu falo em regime espírita é ser trabalhador da doutrina. E o Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis e desagradáveis. Um parênteses, vou contar alguns milagres aqui, mas os santos eu não vou contar em respeito às pessoas. Certa feita, chegou um senhor, já um senhor maduro, e disse para mim, alcoólatra, né? Ele disse que ele se reconhece como alcoólatra ainda, aos quase 60 anos de idade, e ele disse para mim: Gil, olha, eu comecei a ser alcoólatra aos 9 anos de idade, me tornei alcoólatra aos 9 anos de idade. Isso me chamou a atenção profunda. Imagina uma criança de 9 anos alcoólatra. E ele dizia assim: papai tinha na sala da nossa casa um bar cheio de bebidas,
E todo domingo, os amigos de papai iam na sala, na casa, e eles tomavam bebidas, né? Conversavam, fumavam seus charutos, e aí faziam aquela conversa. E aí, durante a semana, quando o papai não estava em casa, ele repetia a mesma coisa. Ele chamava os amiguinhos e eles bebiam a bebida que o pai e repetia, porque a criança aprende por repetição. Então, ele via o que o pai fazia e ele refletia durante a semana a mesma coisa. Aos 14 anos, ele já era um alcoólatra. E aí ele passou a vida inteira lutando contra o alcoolismo. E é para que a gente pense, né? O que a gente coloca dentro da nossa casa, o que a gente ensina às nossas crianças, eles vão olhar para nós e eles vão copiar na primeira infância. E o importante é que falar de família é falar de quê? Né? É falar de sociedade, é falar de gente, é falar de mundo, é falar de amor, é falar de renúncia. Porque não é fácil ser pais. No final, nós vamos ver qual é a missão que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente pudesse ser pai ou pretendentes a ser pai e ser mãe. E o mais interessante também é que a missão da família ela está embasada em 2 grandes eixos que eu falo. Ou são as simpatias terrenas ou aquelas antipatias. Quanta gente fala assim, nossa, eu sou uma ovelha negra na minha família. Coitado do pai e da mãe, comprou aquela lata de leite em pó. A mamadeira foi da mesma proporção, mesma quantidade de água, tudo certinho. O leite foi igual, o amor foi igual, a intensidade dessa relação foi igual, mas as pessoas que a gente são totalmente diferentes. E cada um seguiu um caminho diferente. Porque nesta relação com Deus, nós, pais e mães, nós somos tutores, não somos pais e nem mães. Nós somos tutores porque o Pai maior, que é Deus, empresta seus filhos e também nos suplica a nossa dedicação para a gente devolver para Ele os filhos dele melhorados. Essa é a grande missão. E é por isso que algumas famílias elas vão estar embasadas em simpatias, que você fala, ai, que gostoso a gente chegar na nossa casa e encontrar aquela nossa avó. Quem teve uma avó da década de 20 aqui? Que coisa deliciosa, aquela mulher maravilhosa que conseguia reunir toda a família, não tinha YouTube, não tinha televisão, não tinha geladeira, mas ela reunia todo mundo em torno do seu amor, da sua mesa, da sua big macarronada de domingo, né? Com as coisas mais simples que a vida tinha. E também tem aquelas coisas que Deus coloca, as antipatias, né? E o mais interessante é quando a gente estuda o véu do esquecimento. Eu adoro quando as pessoas vêm para mim e falam assim, eu queria lembrar o que eu fui no passado. Eu falei, é melhor não. Porque eu já vi tanta Cleópatra nascer nesse planeta Terra que eu não sei o que acontece, né? Mas ninguém quer ser a mulher que lavava os pés dela, né? Mas todo mundo quer ser a Cleópatra, na verdade. E, na verdade, Deus coloca o véu do esquecimento com a sua sabedoria intensa para a gente pôr foco na reencarnação. Você já imaginou, nós mulheres, que a gente gosta de fazer 500 coisas ao mesmo tempo, fazer tudo, começa, até às vezes não termina. Você já imaginou se a gente lembrasse, rapazes, de todas as nossas vidas? Sabe o que ia acontecer com vocês? Enlouquecer. Então, Deus sábio, soberano e justo, nos dá o véu do esquecimento para que a gente embale nos nossos braços alguém que a gente precisa reparar algumas coisas do passado, olhar para ele e falar, eu amo você. E realmente esquecer aquilo que nos marcou e começam, então, as simpatias e as antipatias. Falar de simpatias, né, o que é isso, na verdade? É claro que nós não somos filhos de uma única vida. Nós somos filhos de várias e várias e várias vidas, para nós chegarmos hoje aqui. E a simpatia, ela se estabelece
desse conjunto de vivências e experiências, porque a família, ela pode não ser a família que a gente sonha, que a gente quer, mas Deus sabe e nos dá a família que a gente precisa ter para a nossa evolução. E o mais interessante é que os amigos a gente pode convidar para fazer parte da família universal. E essas mesmas pessoas é que podem um dia abrir o coração e falar: vem como meu filho que eu vou te ajudar. E aí nós vamos fortalecendo esses vínculos, que não são consanguíneos, porque são passageiros, e são importantes, mas são passageiros. Mas o que fortalece é as relações entre as pessoas. É daqui que muitas vezes, você que está sentado aqui me ouvindo, você vai olhar do lado, essa pessoa pode ser seu pai amanhã, ou a sua mãe. E aquela pessoa que também está atrás, para mim pode ser, que a Denise está assim, então pode ser. Nós somos parte daquilo que a gente planta. Como disse Emmanuel, a plantação é livre, mas a colheita, ela é certa. Então, as antipatias, na verdade, né, que é um termo pesado, né, eu não gosto muito desse termo, mas acontece. A gente olhar e falar assim: puxa, eu não me reconheço nessa família. Se você tem esse sentimento, a gente tem que mudar o pensamento. Puxa, se eu estou aqui, é porque Deus me deu uma tarefa especial, ou de aprendizado individual, ou para eu ensinar também as pessoas que estão ao nosso redor. Porque também nós somos professores diferentes, professores que quando reencarnam e quando estão juntos, cada um ensinando a sua parcela de evolução ou simplesmente de silêncio, porque o silêncio na família continua sendo a grande prece, porque quanto mais a gente fala, parece que o espírito que ouve quer fazer o contrário. Então é melhor a gente silenciar. E quando a gente fala desses espíritos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro nisso, né, porque ele traz essa questão das antipatias, é o caráter que se abranda. Quando nós estamos juntos, a gente vai abrandando. Não adianta, deixa para lá. Às vezes é mais importante fazer isso do que a gente tentar colocar as nossas leis, porque a maior lei é a lei de Deus, é a lei soberana, é a lei do amor. E também no livro Roteiro, Chico Xavier ele fala uma coisa bastante interessante, que todas as pessoas que estão perto de nós, pelos vínculos consanguíneos ou não, fazem parte de nossa evolução. A Terra, ela é simplesmente temporária, mas é a escola necessária, porque se não passarmos por ela, nós não vencemos a nós mesmos. E o interessante que Chico fala também, né, através de Emmanuel, que a família, na verdade, é a suprema renúncia. Peguei 2 palavras dessa frase de Emmanuel que eu achei bárbara. Emmanuel, como sempre, né, ensinando de uma forma muito clara. Se é a suprema renúncia, nós temos que olhar as nossas atitudes hoje. Quando nós estamos vivendo em família, nós temos que olhar as nossas atitudes como pessoas que vivem nessa comunidade. Não adianta nós vivermos com a mente ainda focada lá para trás. Porque a partir do momento em que nós somos muito egoístas, Deus dá um filho a um casal egoísta com algumas dificuldades, algumas complexidades na educação, para que o pai e a mãe esqueçam de si para cuidar do próximo. É um exemplo, é só um exemplo. Os casais que normalmente são muito apegados à matéria, experimentam por vezes a dificuldade dos filhos, que perdem até a sua própria herança para que eles possam também se voltar à terra. Mais um parênteses de um milagre. Eu tenho uma história bastante curiosa, que é a história que eu já devo ter contado em algumas palestras, não sei se aqui no 3 de outubro, e é um fato real. Eu trabalhei com uma pessoa há muitos anos, né?
e essa pessoa, ela saiu do trabalho e nós não nos víamos mais de muito tempo. E ele me pediu para tomar um café, né, depois de anos. Gil, eu gostaria de te encontrar e tomar aquele café, que não tem coisa mais gostosa do que tomar um café, né? Nós somos paulistas de origem. E eu o encontrei e ele me relatou a seguinte situação. Ele era uma pessoa muito rica, né, e muito bem colocada na empresa. Ele foi demitido na terça-feira, era casado com uma moça, meninas. Essa moça tinha tudo que ela queria. 5 plásticas por ano, spa, coisas dessa natureza, simples assim, né? E ela era maravilhosa e tinham 2 filhos desse casamento. Na terça-feira ele foi demitido, na quinta a esposa pediu o divórcio litigioso, afinal de contas ela não viveria ao lado de um homem demitido sem condições. E aí esse divórcio, simplesmente ele perdeu tudo que ele tinha, tudo, absolutamente tudo, e dizem que o homem tem 2 vaidades, um relógio e um terno. Então, ele andava realmente desta forma. Quando eu o encontrei, ele estava com um tênis, um jeans surrado, uma camiseta, e ele me disse assim, eu perdi tudo, eu fui para o interior de São Paulo, quando eu me sentei num bar, já prestes àquele, eu ia me levantar e eu ia me matar, eu entrei no celular, eu zapiei meu celular, veio a sua cara. Eu falei, ai, meu Deus. Agora ele vai se matar mesmo. Aí ele zapiou, aí começou a perceber que eu era espírita, começou a me rastrear na internet alucinadamente. Ele falou, se isso é bom para a Gilvanise, deve ser bom para mim também. Então, logo eu vou. Procurou um centro espírita, está fazendo um trabalho maravilhoso no interior de São Paulo, e ele disse o seguinte, eu simplesmente sou exemplo do homem velho com a roupa nova, ou seja, ele deixou de ser aquilo que ele era pelos bens materiais num casamento de imagem para ele resgatar a pessoa e a sua essência. Sem ter nada, faz um trabalho divino pelo interior de São Paulo. É para a gente pensar. E, claro, que se a gente renuncia às coisas da terra, porque hoje eu não consigo entender por que a gente quer um carro 5.0 se a gente tem que andar 50 por hora em São Paulo. Não é verdade? Claro que 1.0, depende do que a gente põe dentro, ele não sobe, mas ele anda, não anda? Mas a gente quer o de 5.0, porque lá fora tem. Então, a gente vive a vida sempre olhando para o lado de fora. E eu vi uma passagem também nessas redes sociais, eu não sei quem fez, mas a historinha era mais ou menos assim. Imagina todos os dias, rapazes, você acordar, sua esposa ir tomar café com você e falar assim, olha a vizinha, olha a roupa dela, é sempre suja. Olha, de novo, ela não sabe lavar a roupa. Imagina, todo dia você ouvindo isso de manhã. Bom dia, não. A roupa da vizinha como tá? E aí, o marido, cheio de elevação espiritual, um belo dia acordou. Primeiro que a esposa. E ela olhou pela janela e falou, puxa, ela aprendeu a lavar a roupa está tão limpa hoje. E ele olhou para ela e falou, não, meu amor, eu lavei a nossa janela. É importante a gente cuidar da nossa casa. A nossa casa é um templo. A nossa casa é uma bênção celestial. Quem é que entra na casa com os sapatos cheios de barro? A gente tem que limpar os pés, deixar do lado de fora e entrar em casa como se a casa fosse um templo. Diz as lendas dos escritores ingleses que fala sobre os vampiros, né? Teve moda dos vampiros, não é verdade? Teve um monte de filme, todo mundo amava um vampiro, não era assim? Só que o vampiro, né, quando foi escrito, o vampiro ele só entra na igreja se ele for convidado. Então, todas as coisas ruins só entram na nossa vida e na nossa casa se nós convidarmos para ser protagonistas ou para ser aqueles que assistem à vida. Mas, aqui,
Hermínio Miranda tem um livro que eu recomendo esse livro, leiam, chama Nossos Filhos São Espíritos. Hermínio Miranda, que hoje já está no plano espiritual, mas ele diz exatamente isso. Tem um pedacinho que ele fala: olhos de ver, olhos de olhar. Nossos filhos são, sim, espíritos. Muitas vezes nós passamos a vida só olhando, mas nós não vemos, nós não enxergamos aquilo que está embaixo do nosso nariz. E é importante nós vermos sim, porque as crianças, elas não herdam as características psicológicas dos pais, e nem as heranças consanguíneas, porque elas vão olhar por reflexo. O que nós fizermos de 1 a 7 anos, elas vão copiar sim. A alma, ela não é criada no momento em que a gente tem a concepção de uma criança, e a criança não é um espírito novo, que gracinha. Aí todo mundo fala assim: ah, que beleza, ele é um índigo, ele é um blue, ele é... Agora tem de tudo, né? E aí a gente olha, e a criança, ela é um espírito velho, com uma carga de vivências até maior do que a nossa. E que nós somos responsáveis como professores, na posição de pais e de mães. Hermínio Miranda fala que é um ser em evolução. Ele está ligado a vínculos e compromissos, e que nós não podemos, de jeito nenhum, esquecer. E aqui, na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, também divino, fala: qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Essa pergunta, ela é bárbara, né? Nós somos espíritos velhos, não é verdade? E já nos deram o véu do esquecimento para a gente ter foco numa encarnação. Aí a gente chega aqui, tem que passar na infância. Imagina aqueles ilustres pensadores. Imagina o Einstein nascendo de novo, fazendo gugu dadá. Não é verdade? Você não sabe, mas ele diz o seguinte, que ele vem com a grande missão de aperfeiçoar o espírito e torná-lo mais acessível ao aprendizado do mundo físico e do mundo espiritual. Nossas crianças não podem esquecer de onde vêm. Por isso é fundamental a educação, a evangelização infantil. É fundamental. Mais um exemplo de educação infantil. Chegou um pai para mim falando assim: olha, eu fui espírita a minha vida inteira, levei meu filho na educação infantil, eu ia no centro, eu fazia tudo. Aí eu ouvi ele reclamando que o filho não seguiu o espiritismo. E depois eu encontrei esse rapaz, ele me disse assim: não segui, Gilvanise, o espiritismo, porque, na verdade, o meu pai, ele simplesmente estava lá, mas ele não era parte integrante. Então, por que eu tinha que ser mais um espírita? Mais um espírita. Então, pais, quando traz na evangelização, tem que ser presente também. E aqui, eu quero, ainda aqui, abrir um belo parênteses. Existe um psicólogo, ele é de João Pessoa, chama Rossandro Klingey. Klingey, acho que o nome dele é assim. Vale a pena ver umas palestras dele. Eu vou pegar um pedacinho de uma aqui para compartilhar com vocês. Eu tenho certeza aqui pelos rostos que estou vendo que aqui nós somos da era da educação moral e cívica. Aquela educação aonde sua mãe não precisava olhar. Se ela respirasse perto de você, você já sabia que a sua conduta podia ser boa ou ser ruim. Não é assim? Também nós éramos daquela época em que o controle remoto, primeiro da televisão em preto e branco, não é? Que aí colocava aquela tela azul porque parecia que era colorida, não é verdade? Né?
bombril na antena, coisas dessa natureza, não era assim? De famílias que dividiam ovo frito. Alguém fritou um ovo essa semana? Não, é sério, fritaram. Gente, como aquilo é pequeno, não é verdade? Não sei o que aconteceu, mas diminuiu. E muitas vezes esse ovo frito era dividido em 6, não é? Aí nós falávamos para nossa mãe assim, eu vou sair dessa casa e eu vou vencer, eu vou ter minha televisão, meu quarto, meu tudo. E essa mesma geração usava conga, quichute. Nossa, pior ainda, que era o quichute amarrado na canela. Não era assim? Bamba também, nossa, né? Então todo mundo usava tudo isso e todo mundo era muito feliz. Aí o pai chegava na sala, botava a televisão que era dele no canal que ele queria assistir, todo mundo ficava quietinho. Aí a gente olhava para ele morrendo de raiva e falava assim, um dia eu vou ter minha televisão. Mas não falava nada. E depois, a gente também tinha, né, aquela situação em que a gente olhava para as nossas mães e falava assim, eu te odeio, mas sabe no coração delas o que elas queriam, na verdade? Não era o amor, porque amor é reflexo de uma construção e vivência. Ninguém ama assim, estou amando. Acordei amando, gente, hoje eu estou amando. Amor é uma questão de vida. E aí, o que acontecia? Elas falavam assim, eu só quero o seu respeito, mais nada. Me respeite. Aí, quando a gente saía, 10 horas em casa, e aí, quando a gente estava andando com umas pessoas assim, mais ou menos, elas falavam, olha, eu sei com quem você está andando, fisicamente eu sei. E a gente aceitava, não era assim? Aí, o que aconteceu com essa geração que era da educação moral e cívica? Teve a infantil ideia de ser amigo dos filhos. Eu virei seu amigo. Quero ser pai. Meu pai não falava comigo. Não estou dizendo que nós temos que nos aproximar dos filhos e dialogar com eles, mas cada um no seu papel, porque Deus colocou você como papel de mãe e de pai. A gente não pode sair desse papel. Se aproximar dos filhos, do diálogo dos filhos, ele é importante. Não ser como os nossos pais foram, mas não ser amigos. Mais um caso que eu vou trazer para vocês aqui. Uma mãe chegou para mim e disse, olha, minha filha não me respeita. E a relação das duas, eu sou tão amiga dela, a gente vai no shopping, a gente compra roupa, olha, minha mini saia é igual a dela. E aí a filha dela olhou e falou assim, mãe, você é minha amiga, você não é minha mãe. Aí eu olhei a relação das duas e era justamente alguém dessa era, eu brinco da era, né, do quichute, mas ela simplesmente se colocou na condição infantil de ser amigo. E amigo é o amigo. Pai e mãe é pai e mãe. E aí, o que acontece aqui? Dá para entender nada, né? Absolutamente nada. Eu vou explicar isso aqui. E é fato real. Vamos fazer uma conta? Temos que chegar em 17, tá bom? Tem que ser, a conta final tem que dar 17. Eu tenho uma amiga, de verdade, ela se casou com uma pessoa, e desse casamento teve 3 filhos, guarda o número. Depois, ela se separou, casou com um rapaz que veio com mais 3, e desse casamento nasceram 2. 8. O marido dela, que se separou, casou com uma moça que trouxe com ela 4. E desse nasceu mais 1. Aí, o marido, ex-marido, se separou e casou com outra moça. Quantos nós estamos? 13, faltam 4. A moça trouxe 2 e eles tiveram 2. Somando, são 17 espíritos. 17. É exatamente esse quadro aqui. Um que casa com o outro, que se separa, que tem um filho, que vai, que vem. E é fato, hoje, uma das realidades da família é exatamente essa, as pessoas se
separando, casando, trazendo, e um conjunto de valores e um conjunto de diferenças. E é claro, não vou fazer juízo de valor aqui, porque não me cabe, mas tudo isso tem um plano espiritual por trás, né? Não é um acaso 17 espíritos. Ah, e tem mais uma questão. Os filhos se casaram entre eles também. É uma família interessante. E aí, são várias casas, várias pessoas, vários sentimentos, vários gostos. Imagina fazer comida para tanta gente no Natal, Ano Novo, e a gente reclama da nossa família, hein? Então, isso é um cenário familiar, é só um cenário familiar. Mas o que nós temos que pensar é que os nossos filhos, quando eles nascem, eles também são fruto, não pode ser fruto de uma decisão de momento. Por que que não? Eu também conheci uma moça que ela queria porque queria ser mãe. Aí ela queria, na verdade, ter uma boneca, né? E tinha que ser uma menina. Ela foi aos Estados Unidos, comprou a roupinha, o sapatinho, a prisilha, tudo, só que nasceu a criança. E quando nasce, puxa, não vem com um botão de liga e desliga, não vem com manual de instrução, né? É noite em claro, é a maior expressão de renúncia que um pai e uma mãe têm que ter. E aí, o momento de decisão não pode ser algo impensado, tem que ser algo muito bem pensado. O que aconteceu com ela? Depressão pós-parto, e ela só conseguiu ver essa criança 3 anos depois. Nós não podemos ter filhos achando que são bonecas ou bonecos. São filhos de Deus e nós temos uma missão muito crucial com essas crianças. E, na verdade, não se deve assumir perante o filho que está para nascer uma atitude hostil. Vem com Jesus no coração que a gente se ajeita aqui no chão. Por que eu falo das mulheres da década de 20? Porque elas realmente eram uma fortaleza impressionante. É só a gente olhar a história de vida delas. E elas sempre diziam, sempre cabe alguém na minha mesa. Elas não perguntavam, elas davam sempre o seu jeito de viver e de instruir e de educar na disciplina, que é importante. E também a gente não pode fugir dos compromissos. Somos, sim, casais, somos pais, somos mães, e a gente precisa assumir o nosso papel, o papel que Deus nos colocou. E o mais importante aqui, que eu coloquei uma listinha de algumas perguntas para a gente refletir, quando olhar para o nosso filho, a gente tem que olhar para eles e falar assim, puxa, que programa de vida este serzinho de Deus trouxe? Que decisões ele vai ter que tomar na vida dele e que eu vou ter que ajudar? Que fraqueza será que ele traz? Que traços fortes para eu ajudar na personalidade deles? E que tipo de experiências, que correções eles pretendem fazer nessa encarnação? E o que eu posso fazer para ajudar eles? E o mais importante, com quem anda presencialmente e virtualmente? Sabe aquela geração que eu falava há pouco, da educação moral e cívica? Sua mãe sabia com quem você andava, não sabia? Que era o vizinho, a vizinha do vizinho do vizinho. Não era assim? Hoje, qual é a diferença daquele ser virtual no celular? Eu falei isso uma vez numa palestra. De quem é o celular do filho? Do filho ou do pai? De quem que é? Do filho? É do pai. Ele que comprou, não foi? Esquece, racional. Você não foi lá na loja e não deu um celular para o filho? Ah, mas se eu dei é dele. Não. Na relação pai e filho, o celular é seu. E você precisa saber com quem o seu filho anda virtualmente. Você é pai. Você tem o direito, sim, de entrar no quarto dele com todo o respeito e olhar porque ele pode estar, sem você saber, levando alguma coisa ilícita, às vezes sem ter nem a consciência. Você precisa entrar no quarto dele, olhar uma gaveta, estar com ele, isso numa relação próxima, não de amigo.
mas próxima, como pai, como mãe. Saber com quem ele está, que eu acho tão chique agora o novo verbo, teclar. Isso nunca existiu, né? Mas agora a gente tem um verbo chamado teclar. Eu teclo, tu teclas, ele tecla, né? Não é assim? A gente precisa saber com quem ele está. Porque é a mesma história do seu pai com você. Com quem que você está andando? Tem que saber, com respeito, com proximidade, né? Sem violências, mas estar perto como pai, orientando, porque os filhos, os índigos, os que sejam cristais, que vêm, eles pedem para serem educados. Eles precisam disso, porque eles são espíritos com inteligência, mas precisam ser educados e direcionados na sua evolução moral. E aqui eu vou pedir licença a vocês, porque eu tenho miopia, eu vou ter que ler no papel, tá? É só uma questão de não enxergar. Essa é uma carta de uma criança aos seus pais. Eu quero ser um celular. Papai do céu, eu quero ser um celular. Por causa dos meus pais, o Senhor precisa ver como eles têm paciência com ele. Mesmo quando chegam cansados do trabalho, mas comigo não. Vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a nossa conversa no meio, mas nunca ele para de olhar para o celular para conversar comigo. Eles não têm tempo para brincar comigo, mas gastam hora vendo coisas no celular. Por favor, papai do céu, me transforme num celular. Daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigado. Amém. E aí, a gente tem algo maravilhoso, que é o Evangelho e o celular. Transformar o celular no Evangelho. É o apelo de Allan Kardec. Já imaginou o que aconteceria se transformássemos o Evangelho do jeito que tratamos nosso celular? Não vou ler tudo, mas... E sempre carregássemos o Evangelho no bolso ou na bolsa. E dessemos uma olhada nele várias vezes ao dia, nossa. E voltássemos para apanhá-lo quando esquecêssemos em casa ou no escritório. Ou se usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos, ou se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ele. E com ele presenteássemos nossas crianças. E se usássemos quando viajássemos, e se lançássemos mão dele em caso de emergência. E ao contrário do celular, o Evangelho não fica sem sinal, e nem precisa de Wi-Fi. Porque hoje, quando alguém chega na sua casa... E quem tem o Wi-Fi em casa, a primeira coisa que faz, bom dia, por favor, me dá a senha do Wi-Fi. É ou não é? Você olha para a pessoa e fala, mas como assim? Já quer a senha do meu Wi-Fi? Não veio me ver? Não, veio ver o celular. Então, aqui é para que a gente possa ver que não cai ligação, é barato, faz parte da vida, e a gente tem que levar essa cultura para dentro das nossas casas, para as nossas crianças, sim. As nossas crianças estão pedindo, por favor, me eduque. Me eduque, é isso que eu quero. Elas falam a todo momento, elas falam isso. E o mais importante, a função dos pais. Ah, que maravilha! Olha, Maria João de Deus, por Chico Xavier. Olha que coisa maravilhosa que ela diz. A função dos pais é corrigir as desafeições. Olha, que beleza. Quando a gente brigava com o nosso irmão por causa do shampoo, a nossa mãe falava, minha filha. Quando ela falava isso, a gente já morria, né? Já derretia. Nesse filho sonoro que sai do lábio de uma mãe. Porque eu sempre falo, e lembro de Chico sempre, a maior
dor que existe na terra não é o câncer, não é a doença. É ver o rosto de uma mãe ou de um pai que entregou a Deus seu filho. Essa é uma dor real. O Espiritismo ajuda bastante. Ele vem com um sopro, que nem a gente machucava o joelho, a nossa mãe passava mertiolate, ardia, né? E ela soprava com tanto amor e carinho. Eu acho que o Espiritismo, para a dor de uma mãe, é exatamente isso. É um sopro para tirar o ardor do coração dos pais que veem seus filhos passar. Mas a gente, como filhos de Deus, a gente tem que presentear, quando a gente dá um presente a alguém, aquilo que a gente mais gosta, mais ama. Então, as mães, elas entregam seus filhos a Deus. Elas entregam a melhor coisa que elas têm, um pedaço dela. Não importa se o filho está em um caminho ou outro, não importa. É filho, é amor incondicional. E aqui, os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas. Zeladores das almas, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. A gente só tem que zelar por eles e fazer a nossa parte. Parte que nós vamos ser cobrados quando nós passarmos de um lado a outro. E aqui, em Mateus, Jesus fala: reconcilia-te com o seu inimigo. E reconciliar com o inimigo significa a gente desculpar. Realmente desculpar. Quantas pessoas hoje quebraram o vínculo familiar? Alguns porque tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Acabou a missão, terminou sem culpa, sem absolutamente nada. Mas o mais interessante é a gente olhar as nossas atitudes. Eu fiz essa palestra no Rio de Janeiro e eu fiquei bastante... Eu recebi uma mensagem essa semana que me marcou muito o coração. Não conheço a pessoa. E ele me ouviu num alto-falante, não me viu, não sabe quem eu sou. E ele ouviu eu falando exatamente essa passagem, e ele falou assim para mim: olha, fazia mais de 10 anos que eu não via meu pai. Nós rompemos por uma tolice, eu acho que por um churrasco mal feito, uma carne mal cozida, que seja. Eu saí daqui e fui ver meu pai. Nós nos encontramos, nos abraçamos e restabelecemos o vínculo e a nossa história. Uma história que começa nessa vida, que Deus quiser vai terminar nessa vida com muito prazer. E o mais importante é a gente lembrar, o lar é a nossa maior escola, é um ponto de encontro de almas de Deus. É a família, é a universidade que a gente tem que passar. Tem todo mundo, a gente só vai passar por ela. Como diz o Espírito Saul, ele diz assim, que nascer é o passaporte para a vida e morrer significa o passaporte para a vida espiritual. Cada um chora quando a gente nasce, os nossos espíritos, nossa família universal chora porque depende de nós retornarmos ao lado deles. E quando a gente entrega a Deus alguém que a gente ama, nós ficamos aqui chorando e o plano espiritual canta muito feliz porque volta alguém para o lado de lá. E é esse modelo dessa célula impressionante chamada família. E o mais importante é a gente lembrar aqui que a criança, como espírito, nós somos professores, pais, educadores, e ajuda esse espírito nessa jornada. Essa é a nossa missão. É entregar a Deus um filho dele, melhor do que ele foi ontem. Mas eu peço a você, pai ou mãe, que se tiver algum filho numa condição que você pensa assim, puxa, o que eu fiz de errado? Não se martirize pelas decisões que esse espírito tomou na vida. Sabe por quê? Você já fez o melhor por ele. Você já deu a oportunidade dele nascer. Então, não se culpe, só simplesmente mostre um caminho que a gente tem que seguir. E eu vou pedir licença à minha querida deusa, que é a maravilhosa dirigente dessa manhã aqui, porque, na verdade, nas mesas de psicografia que eu participo, sabe qual é a maior queixa que os espíritos trazem?
pelas mãos dos médiuns. E a gente tem que lembrar que psicografia é temporário na Terra. Logo, logo, daqui a alguns bons anos, nós não vamos precisar mais dela e nem dos médiuns para a gente dizer. Os espíritos dizem que o maior sofrimento é não ter dito a um filho, a um amigo, a alguém que o amava. Então eu vou relembrar aqui porque o abraço, o amor, o carinho respeitoso, carinhoso, ele vem de Deus. Então, nesse momento em que a gente está junto aqui, nessa sala completamente voltada a Deus, ao plano espiritual, eu gostaria muito, se você estiver sozinho, não se sinta mal, feche seus olhos e mande esse abraço àquela pessoa que está lá na sua casa precisando dele nesse momento, seja por um vínculo de simpatia ou de antipatia, não importa. Mas se você está ao lado de alguém que efetivamente você ama, gosta, segura na mão dessa pessoa. E como diz Allan Kardec, espíritas, primeiro mandamento, amai-vos. Espíritas, segundo mandamento, instruí-vos. Olha para o olho dessa pessoa, mas não pode olhar no nariz que nasce verruga, vai sair todo mundo com uma verruga no nariz. Tem que olhar dentro dos olhos e dizer assim, eu amo você. Lembra que isso pode ser sua poupança, essa pessoa pode ser sua mãe amanhã. Então, olha no olho dela, dá aquele abraço querido e diz, me desculpe pelas coisas que te fiz, ou até pelas coisas que eu vou te fazer, mas se eu estiver vendo gente, casal que não fez, eu vou ficar aqui até 6 horas da tarde em pé. Estou olhando para esse casal bonito, quero ver aquele abraço fraterno. Pede desculpa porque é a poupança de amanhã, que é aquilo tudo que a gente vai fazer. Se recupera agora para quando a gente chegar na mão do médium, falar assim, eu falei sim, eu disse que te amava, porque é assim que somos nós, porque os espíritas sabem sim amar como sempre. Então, não permita que as dores alheias lhe impeçam de caminhar. Você pode auxiliar o próximo, cuidando primeiramente de você. Não queira um amor novo sem antes limpar o coração. O novo somente chega quando o passado se fecha e dá lugar ao presente. E não permita que as lágrimas lhe impeçam de ver com fé o amanhã e, por fim, o hoje lhe presenteia com um novo recomeçar. E recomeçar significa viver. E é assim que eu vou chegando ao fim, deixando essa frase linda, maravilhosa, de Paulo aos Coríntios, tudo me é lícito, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então, é com ela que eu termino, deixando vocês com essas flores para perfumar o coração de vocês, porque vocês são especiais e eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos sair daqui como Deus nos quer, felizes, conscientes e cada um hoje no seu lugar, perfumados com as flores de Nossa Senhora, que recai sobre vocês minha gratidão por vocês terem tido a grande paciência de me ouvir. Muito obrigada e até a próxima. Alô? Maravilhosa palestra, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta para a Giovanise? Ela está à nossa disposição por alguns minutos. Ela é simplesmente maravilhosa. Só um minutinho. Eu não quero fazer pergunta nem comentário, eu quero apenas parabenizar.
Eu sei que para a pessoa fazer uma palestra como essa, precisa estudar bastante, precisa muita dedicação. E eu gostei imensamente, porque alguém que já tem depois de si uma quarta geração, mais ou menos sabe o que é família. E a palestrante, já no fim de sua palestra, nos recomendou nos saudar uns aos outros. Aqui, todos são testemunhos nas minhas palestras, nas minhas conversas aqui. Eu sempre falo da saudação, que a saudação é um ato abençoado, é um ato que nos promove, que nos aproxima de Deus. Mas essa saudação não deve se realizar apenas aqui, no dia da reunião, quando o palestrante pede. Essa saudação deve ser permanente. Ao cruzar uns com os outros, amanhecer o dia ou anoitecer, devemos nos saudar. O bom dia, o boa tarde, o boa noite é uma saudação. Isso nos eleva, isso nos ajuda. Isso já foi um hábito muito usado na época que, por exemplo, eu era criança. Aos poucos, as pessoas vão parando, vai entrando um tal de modernismo, e nós vamos aprendendo uns termos, às vezes até esquisitos, que não tem nada a ver com Jesus nem com o irmão, e nos esquecemos que a saudação é um ato familiar, espiritual e cristão, que o próprio Jesus nos ensinou. Então, vamos nos saudar sempre. Eu acho que a palestrante concorda com o que estou dizendo. Obrigado. E falando em saudação, Giovanise, eu me lembrei de que, quando eu fui criada lá em Minas, nós tínhamos o hábito de pedir a bênção para o pai e para a mãe. E, hoje em dia, dificilmente a gente vê uma criança pedir a bênção para os pais. E aí o pai, quando falava, a mãe, Deus te abençoe, realmente era uma bênção divina. É maravilhoso, né? Só lembrando, Giovanise, colocando que na nossa família nós não temos aquilo que nós queremos, nós temos aquilo que nós precisamos, né? Então, essa reflexão é muito importante para que a gente tenha paciência, tenha o evangelho no lar, tenha a questão de muita perseverança e o perdão conosco. Principalmente os pais e as mães, que hoje encarregam sobre si a responsabilidade, né, de educar, de conduzir a família para frente, de ter aquela predisposição em sempre acertar. Então, a gente tem que entender que nós não temos o que a gente quer, a gente tem o que a gente precisa. E quando a gente precisa ter paciência, tem que ter fé em Deus, tem que ter o perdão, tem que ter a resignação conosco. E entender que nós fazemos parte do universo e que, de fato, como a Giovanise falou, nós estamos aqui de passagem. Essa passagem aqui na Terra é necessária. Nós precisamos aprender a conviver com o nosso próximo, entendendo que a coletividade é o propósito maior, é o propósito divino. Nós, por enquanto, estamos vivendo em família e temos dificuldade. Imagine só, mais para frente, né, Giovanise? Que é muito maior do que a gente imagina. Nós precisamos aprender a viver em família, nós precisamos vencer as nossas dificuldades, nossas falhas, os nossos melindres. Precisamos perdoar. Porque se a gente não fizer isso, gente, nós não vamos para frente. Isso é uma questão divina, é um processo, não tem erro nem acerto. Você vai ter que aprender. Se você não aprender nessa, você vai aprender depois. Desculpe, Giovanise, esse complemento, mas eu achei necessário. E, olha, só para vocês saberem, nós temos 30 pessoas assistindo ao vivo a nossa palestra. Isso, para nós, é uma vitória muito grande. Temos, além de todo esse público, temos 30 pessoas assistindo no YouTube. É muito bom isso. É uma vitória para a divulgação da nossa doutrina.
Isso é muito importante. E uma palestra desse nível, a gente fica muito feliz em saber que os nossos companheiros que estão nos hospitais, que estão em casa, que têm dificuldade de locomoção, estão compartilhando essa informação. Né? Então, é isso mesmo. Então, a gente vai agora para os nossos trâmites e a gente vai querer ouvir o coral Bezerra de Menezes mais uma vez, não é isso? Dona Zenilde, daqui a pouquinho, né? Então, como sempre nós fazemos, nós sorteamos um livro, o número que ganhou é 125, a Elisa vai entregar esse livro. E nós sempre fazemos a campanha do Evangelho segundo o Espiritismo, do qual nós vamos ter imenso prazer em doar para quem não tenha, para quem está aqui pela primeira vez, com todo respeito, com todo carinho. E no próximo domingo, pessoal, a nossa palestra será feita pelo nosso querido amigo também, que é Francisco Aranda Gabilã, que ele vai nos falar sobre a Gênesis, 160 anos em plena atualidade. É uma palestra doutrinária maravilhosa, da qual eu convido a todos a estarem conosco no próximo domingo, ok? Então, agora, nós, depois de termos aprendido tanto, estarmos envolvidos nessa energia tão positiva, tão maravilhosa, entendendo que a espiritualidade está toda aqui, feliz, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus, não é? Esse é o nosso propósito. Então, a espiritualidade está aqui feliz com essa reunião, e a cadeia médica também está trabalhando sobre cada um de nós, porque é uma palestra de luz, é uma palestra de saúde, de vencer as nossas dificuldades. Então, eu vou pedir a todos que sentem confortavelmente nas cadeiras, que procurem manter sempre o pensamento elevado em Jesus, nos seus anjos guardiões, na cadeia médica, nos nossos anjos de guarda que estão aqui junto conosco, naquele espírito que nos protege, que nos guarda. Vamos manter o nosso pensamento elevado ao alto, vibrando muita luz, elevando o nosso pensamento, amparando esse nosso coração, que tem tanta dificuldade em vencer o dia a dia, com nossas angústias, com as nossas diferenças, com as nossas mais íntimas necessidades. Então, nesse momento, com esse pensamento de luz, de paz, de harmonia, de fé, mas acima de tudo, de muita vontade, porque sem a vontade e a fé nós não chegamos em lugar nenhum. Vamos acompanhar a Dirce nas nossas vibrações. Fechemos os nossos olhos materiais. Vamos unir os nossos sentimentos mais puros, os nossos pensamentos num só grande coração, e vamos vibrar imensamente, cada um pela nossa família. Vamos vibrar amor, paz, tolerância, compreensão, capacidade de perdoar. E vamos vibrar por toda a família e especialmente por aquele ser mais difícil, que tem menos entendimento, aquele que está doente, muitas vezes doente do corpo, outras vezes doente da alma. Vamos vibrar imensamente, pedir ao Pai da vida que derrame sobre todos a bênção de Pai. E a Maria Santíssima, nossa Mãe, que abençoe nossos pais, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos sobrinhos. Nós desejamos tanto mundo de paz, mas a paz deve começar dentro do lar de cada um. E por falar em paz, vibremos também pelos nossos irmãos da Síria, que passam por momentos terríveis, crianças, mulheres, idosos, jovens. Que o Pai da vida, na sua infinita bondade e misericórdia, possa derramar sobre aquele povo, sobre aquela nação, a paz que eles tanto desejam.
Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que vivem abandonados pelas ruas, para que eles também encontrem o amor, a compreensão, em um teto que os abrigue. Vamos vibrar pelos jovens, especialmente pelos jovens que estão no caminho da violência, no caminho dos vícios, que eles também possam ser socorridos pelo amor do Pai. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo nosso povo brasileiro, para que haja mais amadurecimento, mais amor pela pátria, pela nação, mais respeito uns pelos com os outros, mais sabedoria, e principalmente os nossos governos sejam tocados pelo amor do Pai. E vamos agradecer imensamente por essa oportunidade, por essa manhã maravilhosa, por tudo que aqui ouvimos, entendemos, transmitimos. Vamos agradecer imensamente a nossa irmã Givanise e o grupo Coral Bezerra de Menezes, pela música, pela harmonização, pelo amor que trouxe para esta casa e para todos que estamos aqui. Obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos, que a paz do Senhor esteja conosco. Graças a Deus. Agora eu vou pedir para que todos continuem acomodados em suas cadeiras, e a dona Zenaide, o Fabrício e o coral vão fazer uma música e depois vão fazer a prece final. Tudo bem, dona Zenaide? Eu encerro, aí eles encerram com a música. Tudo bom? Bom, vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que vocês respirassem o mais profundamente possível, colocando dentro de vocês toda essa vibração que o coral trouxe, que a palestra trouxe. Então, quero que vocês coloquem dentro de vocês, introjetem isso, esta paz, esta harmonia, que quando vocês saírem daqui, vocês levem para casa. Porque acho que essa é a intenção, que a gente receba o que há de melhor, mas que eu possa distribuir para os outros aquilo que eu me transformei. Porque vocês não estão saindo hoje daqui iguais como chegaram. Já somos diferentes. Essa é a vida. As pessoas vêm para nos ajudar essa transformação. Então, pense o seguinte: eu sou um agente transformador também. Então, saindo daqui, a todas as pessoas que eu encontrar, eu possa passar aquilo que eu me transformei aqui hoje, certo? Então, que Deus, que a paz esteja no coração de cada um. E nós vamos encerrar cantando o Pai Nosso, para que se complete esta manhã.
Não, pode ficar. Tá ligado? Tá. Então, encerramos aqui. Eu queria fazer uma homenagem a esse menino aqui. Esse menino é meu parceiro, que tem ajudado a gente em tudo que é possível. E hoje é aniversário dele. Então, eu convidaria a todos a cantar os parabéns. O senhor falou em saudação. Essa é a nossa saudação para você, Fabrício. Com muito amor, tá? Então, de novo, agradecemos ao coral. Maravilha, foi uma felicidade ter vocês aqui hoje cedo. Dona Zenilde, leve o nosso amor, a nossa saudação à Casa Bezerra de Menezes, ao Fabrício, muita saúde, muita prosperidade, muitas alegrias. E a todos nós, né, gente, que tenhamos uma semana de paz, de alegria, de saúde, de boas risadas, né? Bom domingo a todos, pessoal. Obrigada pela presença. Tem água fluidificada aqui para todo mundo, hein, pessoal? Não esqueçam de tomar. Parabéns, viu? Muito bom, viu? Seu bom.